Vamos falar um pouquinho de vendas, meninas. Opa! O que vocês entendem por vendas? O que é vendas? Quem que quer começar aí? Meninas? Então, né, eu acredito que vendas, que ó, o lógico, né, vender Vender algo, vender alguma coisa, alguma um serviço. coisa, isso, um produto, serviço. Aham. Claro que, né, obviamente, vender, a gente sempre vende alguma coisa, ou vende nosso conhecimento, ou vende nosso tempo, vende produto, né? Mas, Sim. basicamente, o que eu quero trazer para vocês é assim, ó, que vender é ouvir e querer genuinamente resolver a dor de um cliente. Claro que a gente, né, tá ali oferecendo o nosso tempo, o nosso conhecimento, o nosso produto, né? Mas, basicamente, esse problema, esse nosso serviço, esse nosso tempo, precisa resolver alguma coisa. Porque precisa ter um interessado, né? Senão, a gente não estaria vendendo. Então, quando a gente fala assim, a dor do cliente, como que o nosso serviço, né, o nosso produto, resolve algum problema do cliente? Ou, né, cria um desejo de possuir no cliente? Então, é isso que a gente precisa estar atento. Eu perdi aqui. Então, quando a gente fala assim que vender é o coração de qualquer empresa, de qualquer negócio, né? E aí, a gente coloca assim, que vender, ele envolve 3 grandes aspectos. A gente imagina assim, vender é só simplesmente sair vendendo, ter todas aquelas técnicas de venda, de persuasão, né, e conquistar o cliente, e, né, fazer a venda e pronto, acabou. Mas, quando a gente fala em vendas, a gente precisa pensar nesse conjunto que é vendas. Que eu gosto de colocar assim, que primeiro a gente tem a parte do planejamento. A gente primeiro precisa entender quais são os nossos objetivos, o que a gente espera, né, com o nosso serviço, com o nosso produto. E aí, a gente cria os nossos objetivos, né, para a gente começar a perseguir, porque senão a gente fica perdido no que vai ser feito, no como vai ser ofertado, né? Aí, a outra parte que a gente tem é a parte da organização, que seriam os processos de venda, né? As operações de venda, de fato, que ela é a espinha dorsal da coisa. Então, é ela que vai, a parte que vai prover todas as ferramentas, todos os métodos adequados, prover a equipe de metodologia, né? De treinamentos, estabelecer as metas que vão orientar a nossa equipe, né, o funil de vendas que vem trazendo todo o acompanhamento, né, desse cliente dentro da nossa empresa, e a questão de avaliações regulares, tanto com os clientes, como avaliações com a própria equipe de vendas. E a parte do desenvolvimento em si, é o olhar humano, né, para a nossa equipe. Pensar sempre em treinamentos, o que pode ser agregado para a nossa equipe, né, e, consequentemente, agregar a gente nos resultados, né, entender que quanto mais a gente treina, quanto mais capacitada está a nossa equipe, melhores são os resultados, né, que a gente vai obter. Então, assim, e os treinamentos não é só a parte técnica, né, também é a parte dessa motivação, do engajamento, o que a gente precisa manter na nossa cultura, na nossa rotina, para que os nossos profissionais, a nossa equipe, estejam realmente motivadas e engajadas. Porque o vendedor, ele, tipo assim, ele é a ponta, né? Ele é a conexão do cliente com o nosso negócio, né? Então, o nosso vendedor, ele não deve ser somente ótimo em vendas. Ele precisa ser ótimo em vender o nosso produto, o nosso serviço, já que ele é o representante, né? O nosso representante da empresa para com os clientes. E os clientes precisam desejar, precisam gostar de se relacionar com a nossa equipe de venda. Então, por isso que a gente precisa olhar também para a nossa equipe dessa forma. Como fazer com que a minha equipe seja reflexo do que eu quero dentro do meu negócio, né? De como eu quero atender o meu cliente. Quando a gente, né, o dono, a gente idealiza a empresa, a gente tem muito, né, o desejo particular de como é que a gente quer se relacionar, né? Como os donos estão envolvidos nesse processo de venda, sempre tem aquela questão assim, de, o dono se relaciona com o cliente de tal forma, mas quando é a equipe de vendas, é diferente.
né? E a gente não pode ter muito essa distinção, a gente precisa tentar treinar ao máximo a nossa equipe para que ela realmente seja reflexo do dono, né? Como que o dono trataria seus clientes? Como que o dono se relacionaria com seus clientes desde o início até o fim, né? E aí, eu trouxe alguns dados aqui, deixa eu trocar. O que que o cliente compra da gente? Alguém quer falar? Nayara? O que o cliente compra? Eu acho que, assim, conhecimento, algumas técnicas de venda, porque, assim, querendo ou não, você utilizando algumas técnicas, você acaba vendendo de uma forma diferente. Acaba, Uhum, querendo ou não, assim, de uma certa forma, induzindo o cliente a comprar, às vezes, até mesmo sem ele perceber. sim. Acho que é A isso. técnica de persuasão. Isso, aham. Quando o cliente compra da gente, assim, materialmente, o produto, né? Sim, O produto, o serviço que a gente está prestando ali. Isso é o objeto de compra dele. Só que, na verdade, ele não compra só isso. Ele compra experiência. Então, é, se a gente olhar, né, se a gente mudar o nosso olhar dessa forma, a gente começa a enxergar que a gente não pode simplesmente entregar um produto de qualidade, né? A gente fala assim que qualidade é obrigação de qualquer serviço, de qualquer venda, né? Peraí que a Nathalie quer falar. Pode falar, Nathalie. Então, boa noite a todos. Boa noite. Então, o cliente, ele compra não apenas o produto e nem o serviço, né? Uhum, O cliente, ele compra a solução para o problema sim. pela dor dele, o que ele está necessitando. Pelo preço justo, pela qualidade, ele compra. É que eu estou comendo, gente. Não, tranquilo. Eu estou comendo toda hora, meu Deus do céu. E quando um cliente decide fazer uma compra, ele está buscando atender a demanda ou resolver, né? Que vai dar um sentido da necessidade dele. Você está dizendo, Uhum, ele compra para abastecer, suprir aquela necessidade. sim. Pela qualidade, pelo preço, pela oportunidade, até às vezes pela oportunidade também o cliente acaba que compra. Aham. Quando a gente fala assim, a dor do cliente, é todo esse conjunto, né? O cliente busca você porque ele está com alguma coisa para resolver, né? Que dizem no ambiente, né, no pensamento de vendas, que os clientes, eles compram por dois motivos. Ou por medo, né? Por medo de deixar de ter alguma coisa, ou por desejo. Por exemplo, né, objetos de luxo caem muito nessa categoria de compram por desejo. Então, todo o marketing é feito em cima desse objetivo, né? De provocar o desejo de obter aquele produto, né? Ou aquele serviço, ou aquele valor que vem agregado com aquele produto, a questão do status, né? Do abrir portas, né? Aí vai muito do mercado. Mas quando a gente fala assim, dor do cliente, a experiência de resolver essa dor envolve muito mais do que só achar a solução, né? A solução da dor dele, do problema dele, envolve a motivação, que é isso que a gente estava falando assim, por que o cliente procura você? Né? O que o seu produto oferece? Né? Qual que é o motivo que ele está indo atrás de você? O motivo do cliente, não o motivo da sua empresa em estar vendendo o seu produto, o seu serviço. É o motivo de compra. Então, olhando o cliente mesmo. Então, assim, além do motivo, é o seu produto. Igual a Nathalie falou, questão de qual é a qualidade que você está propondo, o preço, o valor que você está trazendo agregado àquele produto, né? Que o preço a gente sabe que é diferente de valor, né? A questão, todo o processo de pré-venda, de atendimento, de pós-venda, a questão da fidelização, né, do atendimento em si, que reflete no tempo de atendimento, no tempo de resposta, tempo de suporte, né, principalmente, assim, às vezes, produtos de longa duração, né, tem um suporte do produto em si, né. Então, assim, esse tempo de resposta, tanto de atendimento, de retorno, às vezes, nos processos
de venda, né, nos processos dos funis lá da jornada do cliente, os canais de venda, tudo isso envolve a experiência do cliente, a experiência de compra do cliente. E hoje em dia, essa questão da experiência do cliente, ela está assim com holofotes em cima dela, né? Tem algumas empresas que têm especialistas em experiência do cliente, né? Que em inglês chama CX, que é Customer Experience. Então, tem pessoas especialistas nesse assunto. Existem equipes, né, em determinados tamanhos de empresa, existem equipes de experiência do cliente. Então, ela traz todo esse olhar do processo como um todo. Porque, hoje em dia, a gente não tem mais a visão de que o cliente veio, comprou, foi embora e eu não me importo mais com ele, não importa mais o meu relacionamento com ele. A gente precisa pensar que hoje os clientes esperam muito o relacionamento, né, com as empresas, até para gerar essa fidelização, né? Então, é todo o contato pré-venda, que é a parte de anúncio mesmo, de divulgação, de conquista, né, de descoberta daquele serviço, daquele produto, até a parte do pós-venda, que é a parte de fidelização, da recompra daquele cliente, né? Porque tão importante tão mais importante que a compra é a recompra, que é a constatação de que você realmente conquistou aquele cliente no seu processo, né? Então, a questão do pós-venda vem muito disso, né? Da gente manter o nosso cliente em carteira e manter ativo. Então, eu trouxe aqui alguns dados para vocês, que, assim, desculpa, é uma empresa que faz pesquisas a nível Brasil, a respeito da experiência do cliente mesmo. Então, todo esse processo que eu falei, né, que eu falei da jornada, né, a motivação, atendimento, pós-venda, ou pré-venda, eles avaliam toda essa cadeia, e aí alguns dados que a gente tem, assim, ó, 87% dos consumidores, eles preferem comprar de marcas que proporcionam uma boa experiência. E, né, uma boa experiência olhando esse conjunto como um todo, tá? E, assim, e principalmente questões de personalização de experiência. Então, para a gente personalizar a experiência, a gente precisa estar muito atento nessa necessidade do cliente, né? Nessa dor do cliente, o que o cliente espera. Então, requer a gente fazer pesquisas mesmo, sabe? Olhar para o nosso público e olhar para o público que a gente espera atender e olhar essas características, né? Para a gente conseguir trazer essa personalização para cada um dos clientes que a gente vem atender. E aí, 75% dessas pessoas, elas até, assim, aceitam pagar a mais para que elas tenham essa experiência personalizada. Então, assim, aí acho que o grande espaço que a gente tem, né, para a gente ter esse olhar, né, de mais humano, né, mais individualizado. Pode falar, dona Nathalie? Então, no meu caso, como terapeuta, a gente quer vender, a gente quer interagir com as pessoas no sentido de buscar a dor, né? Quando ele vem até a mim, ele vem buscando uma solução para aquele trauma, para aquela dor. Uhum. Ela não vem trabalhar, ela não vem numa prevenção, ela não vem no tratamento preventivo. Ela vem numa estocagem, ela vem quando ela está com dor, aquela dor, ela tem várias ramificações, família, empresas, saúde mesmo, do que tem dos órgãos que causa. Então, é um pouco complicado fazer uma comparação com um produto físico, né? Que é aquilo que você toca, é um carro, é um telefone, é uma casa. Então, eu acho muito difícil, no sentido, até conversei no dia eu não sei se foi com você, acho que foi com uma outra professora, a respeito do meu trabalho. Eu fazia uma propaganda, eu olho para uma pessoa e falo, não, eu tenho esse produto para vender, eu te vendo isso. É um pouco complicado, até porque é boca a boca, e até mim, e de alguma forma, mas ao mesmo tempo
devido... Deixa eu mostrar. Tá bom, né? Tá me ouvindo. Sim. Devido que ainda se trata da terapia holística, né? Que é o todo, que trata o todo, ainda tem muita crença, né, que esbarra nas crenças, e a pessoa que chega até mim com um pânico, ela não quer que a outra pessoa saiba. Uhum. Ela tem ainda aquela desconhecimento que ela precisa ajudar a outra pessoa também. Uhum. Então, isso assim, toda a parte de serviço, né, se a gente for pensar, realmente é muito particular, né, e a gente pode dizer assim, é difícil às vezes a gente divulgar, porque serviço, quando a gente oferece um serviço, é muito individualizado, muito específico para um nicho, né, igual você está falando, a questão, né, das terapias e tal. Só que, assim, existe uma visão até um pouco limitada de que a gente não pode fazer nada. Eu gosto bastante de dizer que, assim, o nosso cliente, a gente precisa ensinar. A gente, existe, né, na parte do funil de vendas, existe esse reconhecimento dessa etapa, que é você conseguir educar, instruir o seu cliente para ele entender a dor. E quando a gente fala dor, não é só a dor física, né? É a questão lá, eu preciso resolver, né, no nosso caso, a gestão da minha empresa, né? Ele precisa reconhecer, e ele precisa aprender a reconhecer essa falta dele, né? É diferente às vezes, de um objeto de desejo, como eu falei, por exemplo, uma Ferrari. O cara já tem tudo na vida, né? Ele deseja ter aquilo lá, mas também não é porque foi um desejo assim, nossa, que brotou do coração dele. É um desejo plantado, né? Então, toda a nossa sociedade faz o seu papel de marketing, né? De gerar esse desejo. E a questão de descobrir, identificar um problema pessoal, né? Um problema da empresa que você tem, é um pouco mais sutil essa forma de anúncio, entendeu? Então, por isso que fica parecendo que é difícil, eu não tenho como fazer, mas tem como. São questões de estratégias, entendeu? Então, assim, Amanda, deixa eu dar um depoimento, de repente, para também agregar Pode aqui. falar. Porque eu faço shiatsu com uma pessoa que eu comecei pela dor, né? Comecei para resolver o meu problema, mas atualmente eu faço como manutenção, para não voltar a dor, entendeu? Então, às vezes, pode até ser que para o primeiro contato que leve a gente seja realmente para resolver uma situação específica, mas depois vem a parte da manutenção. Então, por quê? Porque eu não quero voltar a sentir, né? Então, e aí eu tenho mais qualidade de vida e tal. Então, de repente, dona Nathalie, a minha pergunta para você é: será que o seu trabalho não tem situações em que você consegue fechar esses pacotes de manutenção, que depende, são mais espaçados, mas vamos fazer a cada mês, então, para você não ter uma recaída, entendeu? Então, de repente, seria essa a sua... Porque eu acho que o seu tipo de trabalho, como é, por exemplo, o trabalho de homeopatia também, que eu também uso homeopatia, por exemplo, que também é outro preventivo, né? Então, o seu tipo de trabalho eu vejo muito como um preventivo, exatamente para a pessoa não ter recaída ou para vamos dizer, para não ter recaída mesmo, né? Para continuar tendo cada vez mais qualidade de vida. Então, talvez seja a forma de você mostrar a sua propaganda e captar até novos clientes, mostrando que tipo de problemas que ela pode ter se ela não fizer essa manutenção, ou se ela não tiver essa prática, entendeu? Sim.